Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Mulher Maravilha, Paraíso Perdido. Esse quadrinho que é escrito e desenhado por Phil Jimenez com corroteirismo de J.M. DeMatteis e Joey Kelly. E bom pessoal, eu tô muito feliz, né, trazendo pela primeira vez a Mulher Maravilha aqui no canal, né? Faltava essa grande heroína pra fechar a trindade, né? Então é isso, vamos lá, chega de enrolação, começando pelo enredo desse quadrinho. A guerra chegou tanto a Gotham City quanto à Ilha Paraíso. Em Gotham City, os antigos deuses da guerra, discórdia, medo e terror renascem nos corpos dos inimigos mais mortais de Batman. Em Temícera, duas tribos amazonas pegam em armas e ameaçam sua própria existência. A única esperança de salvação é a princesa Diana, a Mulher Maravilha. Então, né, pessoal, o que falar sobre esse quadrinho? Eu tenho que admitir, assim, que ele é um quadrinho um pouco confuso, sabe? Não dá pra fugir disso. Primeiro, até vou tentar dar uma contextualizada pra vocês, porque, assim, eu fiquei bem perdido, eu tive que dar uma pesquisada pra saber mais desse momento da Mulher Maravilha, mas ele é um momento de bagunça cronológica, sabe? Então, cara, pra começar aqui que você tem quase três Mulheres Maravilhas aqui. Começa já com a Mulher Maravilha, com a Artemis, que foi a Mulher Maravilha quando a Diana morreu, enfim. Cara, assim, vamos lá. Esse arco ele começa no meio de alguma coisa. E isso é um pouco ruim, sabe? Porque o começo você fica meio perdido, assim. O HQ só começa meio que você é jogado ali como se fosse mais uma edição do mês. E aí você fica meio, tá, o que que tá acontecendo? Então, assim, o que eu entendi daqui é que a Mulher Maravilha, ela morreu em alguma fase, não sei, eu acho que talvez a do John Byrne. E aí eles trouxeram ela de volta, primeiro como uma espécie de deusa, e aí ela abdicou da imortalidade para voltar a ser a Mulher Maravilha. Então a gente está nesse momento cronológico. Só que aí tem outros problemas, né? Como, por exemplo, Donna Troy. Donna Troy sempre foi uma personagem muito confusa no cânone da Mulher Maravilha, porque era para ela ser a Moça Maravilha, que basicamente é a Diana mais nova, né? Só que aí depois eles inventaram que não, que ela era outra pessoa, que ela foi adotada pelas Amazonas, enfim. Só que daí essa origem ela é meio que recontada ou reformulada a cada tempo, assim. E aí acho que quando o John Byrne pegou a revista, ele reformulou e colocou a Diana como um pedaço da alma, a Diana não, desculpa, a Donna Troy, como um pedaço da alma da Diana, sabe? Então olha que loucura, sabe? Pra que complicar, cara? Pra que? Me diga. Eu não sei, não li a HQ, assim, mas, pô, espero que tenha uma explicação muito boa pra isso, porque é uma bagunça que, nossa senhora. E aí, como aqui, né, isso aqui já é de 2001, então ele é pós-crise, obviamente, né? Eles queriam meio que juntar aquela questão de a Mulher Maravilha atuou na Primeira e Segunda Guerra Mundial junto com a Sociedade da Justiça e tal, e como é que isso funciona, né? E aí aqui eles colocam que, na verdade, quem atuou junto com a Sociedade da Justiça e quem atua ainda é a mãe da Diana, né? A Rainha Hipólita. Ela que pegou o manto de Mulher Maravilha. Pelo que eu entendi, teve uma dobra no tempo que ela conseguiu ir pro passado e ajudar eles lá, e agora também ajuda no presente, assim. Então, sabe, se começa. Isso aqui que eu tô falando, cara, foi um pouco de pesquisa e um pouco de entendimento conforme eu fui lendo, assim, porque realmente você só é jogado no meio disso, sabe? A história é ruim por conta disso? Não, não é. Só que eu sinto que eles pegaram um pedaço só da história que você fica um pouco confuso. Então, como é dito aqui na sinopse, vai começar em Gotham City. Eu até diria que essa HQ ela começa quase mais como uma HQ do Batman do que da Mulher Maravilha, porque acho que aqui a gente tem 6 edições. As 4 primeiras são bem focadas na Bat-família junto da Mulher Maravilha, sabe? Tentando impedir esses deuses que estão voltando, que até é muito bacana porque esses deuses eles aparecem lá na fase do George Pérez, né? A fase mais clássica da personagem. E aqui eles meio que voltam e é até interessante ter lido aquela fase para ler isso aqui, para não ficar tão perdido com quem são essas figuras e tal, né? Então, a gente já começa aí. Só que tem muito. Assim, é aquele problema que eu sempre falo. Quando você tem o Batman na história, ele acaba roubando muito da atenção. E é exatamente isso que acontece nesse quadrinho, sabe? É,
a atenção vai toda pra ele e a Mulher Maravilha parece que fica meio de lado, assim, nas 4 primeiras edições, né? Aí se resolve essa história ali de Gotham e tal, até uma história bem bacana, assim, apesar de um pouco confusa. E aí a gente vai pra Temícera, que aí foi quando eu achei o encadernado muito bom, assim, apesar de ainda ter algumas bagunças cronológicas, algumas coisas que eu realmente não conheço tão bem da Mulher Maravilha pra entender, mas eu acho que se você conhece mais, se você leu boa parte, você não vai ficar tão perdido, né? Mas aí vem uma parte que eu achei muito massa, que eu espero que seja o que o James Gunn vai adaptar na série Paraíso Perdido, se é que vai ter, né? Porque ele não anunciou mais nada depois disso. Mas que é uma guerra civil entre Amazonas, porque você vai ter duas tribos de Amazonas dentro da Ilha Paraíso, né? Na verdade é assim, eles eram uma tribo só que se dividiram em duas. E essa tribo ela ficava no Egito. Só que, enfim, depois de algumas tretas lá, eles acabaram trazendo essas Amazonas para dentro da ilha e elas meio que estão vivendo numa parte separada ali da ilha, criando a própria civilização delas, enfim. Só que elas têm um conflito, porque como essas Amazonas ficaram no mundo dos humanos, né, dos homens, do patriarcado, como elas chamam, elas são mais, como que eu posso dizer, elas não lutam talvez pelos mesmos ideais que as Amazonas de Temícera, sabe? Elas são mais radicais, são mercenárias. Então é bem bacana assim esse conflito, sabe? E é interessante essa questão de preconceito até que acaba sendo abordado nesse quadrinho, sabe? E aí você vai ter basicamente essa história do que está acontecendo, dessa guerra civil entre elas, né? E quem que tá por trás disso, e como que eles vão impedir, cara, é bem bacana, assim, as duas últimas edições eu acho que são até melhor que as do Batman ali, as primeiras são bacanas, mas não são nada demais, essas últimas eu achei bem bacana mesmo, sabe? E tem muito do entendimento das personagens, de política, né, política interna ali delas, enfim, muito foda mesmo, mas, assim, é um quadrinho que vale a pena? Cara, a história é boa, eu acho que vale a pena a leitura, mas eu já vou avisar pra vocês. Tem, assim, desenhos muito bacanas, eu até achava que era desenhos do Jorge Pérez, mas não é. O Phil Jimenez, ele desenha muito bem. Inclusive, ele até ajudou na Crise Infinita, ele desenhou bastante coisa, mas, cara, ele desenha bem pra cacete, assim, tipo... Meu, os cenários de fundo, assim, é um negócio que você fica boquiaberto, é nível do próprio George Pérez mesmo, né? Porém, se você for ver, como eu tô passando as páginas, você já deve ter notado. Cara, tem muito diálogo mesmo, assim. E eu vou confessar pra vocês que às vezes fica um pouquinho cansativo, sabe? Porque é tanta coisa que ele vai colocando assim em uma página que vai demorando. Cada edição que eu li disso aqui, eu demorei, tipo assim, meu normal pra ler uma edição de quadrinho é, cara, menos de 20 minutos. Essas aqui eu às vezes levava meia hora, por aí, sabe? E tudo bem, né? Prestando mais atenção nos detalhes e tudo, mas realmente o texto às vezes pesa um pouco. Não que ele seja, tipo assim, não é aquele nível de texto que vai estar descrevendo o que os personagens estão fazendo no quadro. Não, não é isso, mas é umas conversas, quase uns monólogos, assim, que às vezes cansa um pouquinho, sabe? Não vou mentir. Mas, cara, a arte realmente não tem o que dizer, sabe? Então ela é um pouco mais truncada. Mas assim, eu acho que vale a pena, eu acho que é uma história legal, principalmente se você nunca leu, né? Se você gosta da Mulher Maravilha, eu acho que vale a pena ir atrás disso aqui. Por mais que fique um pouco confuso, mas é interessante, sabe? A gente não tem tantas publicações da Mulher Maravilha no Brasil. Ultimamente tem trazido mais, até por conta da popularidade da personagem, né? Com os filmes. Mas ainda assim, olha essa página, cara. Muito legal. Mas ainda assim a gente não tem tanto quanto tem principalmente do Batman. Eu ia falar Batman e Superman, mas Superman ainda tem um pouco menos, né? Mas Batman tem muita coisa. Então fica aí a recomendação. E de história extra, cara, eu gostei muito da história extra. Essa foi uma que valeu muito a pena, que é essa aqui dos Jovens Titãs, né? Do George Pérez e Marv Wolfman, que é quem é a Dona Troy. Cara, muito bacana. Começa com uma vibe bem no ar, né? E, cara, totalmente assim, aqueles seriados no ar e tal. E bem bacana. E é até curioso porque esse quadrinho é de 2001 e o do Jovens Titãs é de 80 e, deixa eu ver aqui, 84. E a leitura disso aqui é muito mais fluida do que a do próprio quadrinho da Mulher Maravilha aqui, sabe? Do Paraíso Perdido. Então é curioso você ver como talvez o Phil Jimenez seja melhor desenhista do que roteirista, sabe? Que acho que ele se passa um pouco, assim.
Mas essa história do Quem é Dona Troia é bem bacana, assim, dela procurando as origens e tal. Enfim, é uma história, assim, bem de investigação, não tem muita ação nem nada, mas é bacana de ler, assim, realmente eu gostei bastante, sabe? Essa fase do George Pérez e Marv Wolfman é realmente, assim, incrível, né? Mas, então, não confunda, até porque tem esse Quem é Dona Troy e tem, acho que na fase do John Byrne também, que daí é quando ele reconta. Esse tema, assim, de história, Quem é Dona Troy, acaba voltando muito na DC. Mas, de qualquer forma, fica a minha recomendação para você dar uma olhada, né, no encadernado da Mulher Maravilha Paraíso Perdido. E deixa nos comentários aí se você já leu, se você gosta dessa história, se você gosta da personagem, né? Se inscreve no canal se não é inscrito, a gente tá quase chegando aí em 500 inscritos, eu tô bem feliz, então, né, quer saber mais conteúdo sobre os personagens da DC, principalmente, né? Tô trazendo agora até um pouquinho de mangá, um pouquinho de Marvel, mas se inscreve no canal aí pra não perder nada, deixa o like. Valeu, até a próxima aí. Fui!